Olá, me chamo Ricardo Teixeira Ferreira e sou mestrando do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano. Tenho como orientador professor Adroaldo César Araújo Gaia, professor Adroaldo Gaia, e vou falar um pouquinho sobre a minha dissertação. O título da minha dissertação é o impacto do distanciamento social imposto pela pandemia de Covid-19 na aptidão física relacionada à saúde em alunos de futebol da Escola Municipal de Esportes de Garopaba, Santa Catarina. Um sério problema de saúde, definido como infecção de SARS-CoV-2, também conhecido como coronavírus 2019 e causador da doença Covid-19, surgiu no final do ano de 2019, na cidade chinesa de Wuhan. A Covid impôs a necessidade de mudanças drásticas no comportamento das populações. O estilo de vida de adultos, adolescentes e crianças passaram por uma rápida e evidente alteração, principalmente pela necessidade do distanciamento social como medida de prevenção do contágio. É sobre esse contexto de quarentena imposto pela pandemia de Covid-19 e o retorno às atividades normais nas escolas e na Escola Municipal de Esportes de Garopaba, como os prováveis impactos sobre a aptidão física relacionada à saúde das crianças e adolescentes, que se justifica o presente estudo. Objetivos. O objetivo geral desse estudo é avaliar o impacto do distanciamento social imposto pela pandemia de Covid-19 na aptidão física relacionada à saúde em alunos da modalidade de futebol da Escola Municipal de Esportes de Garopaba, Santa Catarina. Tem como objetivos específicos avaliar os efeitos do distanciamento social imposto pela pandemia de Covid-19 sobre aptidão física relacionada à saúde através das medidas de IMC, razão, cintura e estatura e teste de 6 minutos. Aptidão física relacionada à saúde músculo-esquelética através dos testes de flexibilidade, sentar e alcançar e resistência abdominal. Aptidão física relacionada à saúde óssea através dos testes de força de membros superiores, arremesso de medicine ball e velocidade, corrida de 20 metros. Revisão de literatura. Vamos falar um pouquinho sobre a aptidão física relacionada à saúde na Escola Municipal de Esportes de Garopaba. Em tempo de Covid-19, o distanciamento social impôs mudanças nos hábitos das crianças e adolescentes. Houve a implantação das aulas remotas que substituíram as aulas presenciais em nossas escolas. A Escola Municipal de Esportes é uma instituição da Secretaria de Educação e Cultura, criada através da Lei 2043/2017, que atende alunos de Garopaba e região. Em 2019, a aptidão física dos alunos da Escola Municipal de Esportes passou a ser monitorada por meio de uma bateria de testes do Projeto Esporte Brasil, PROESP. Em 2020, por conta da pandemia, as atividades precisaram ser suspensas, seguindo os decretos estaduais e municipais que proibiam aglomerações em espaços públicos e privados. Com a gradual volta à normalidade, a Escola Municipal de Esportes retornou às atividades em 2021, seguindo os protocolos previstos pelo plano de contingência vigente. Então a gente iniciou as coletas em 2019, elas tiveram que ser suspensas em 2020 por conta da pandemia e em 2021 a gente voltou de forma gradual, seguindo todos os protocolos. Justifica-se a relevância de investigar o impacto do distanciamento social sobre as variáveis de aptidão física relacionada à saúde em escolares praticantes de futebol. Além do interesse científico em evidenciar os efeitos da quarentena sobre a saúde, há também aspectos pedagógicos a serem observados, na medida em que os resultados permitem aos professores da escola de futebol um planejamento mais preciso, baseado em dados concretos provenientes dessa pesquisa. Procedimentos metodológicos. Problema de pesquisa. Quais os efeitos do distanciamento social imposto pela pandemia de Covid-19 na aptidão física relacionada à saúde dos alunos da Escola Municipal de Esportes de Garopaba? População e amostra. A população desse estudo é composta por 150 alunos entre 7 e 16 anos, participantes em 2019 e 2021 na Escola Municipal de Esportes de Garopaba, na modalidade de futebol. A amostra é do tipo voluntário, com a participação de 60 alunos, correspondendo a 40% da população. A dimensão da amostra suporta um nível de significância de 95% e uma margem de erro de 10%.
critérios de inclusão e critérios de exclusão. Foram incluídos nesse estudo aqueles que participaram regularmente das aulas de futebol, frequência de 60% das aulas, e que possuíam os resultados de todas as avaliações contidas no banco de dados da instituição. Critérios de exclusão. Entre os voluntários, foram excluídos da pesquisa os alunos cujos dados sugeriam erro de registro. Tratamento dos dados. 3 análises foram utilizadas. Na primeira, comparou-se as diferenças entre as médias e o tamanho do efeito através do teste de Student pareado e o teste de Cohen. Na segunda abordagem, através da ANCOVA, se verificou a probabilidade dos efeitos da maturação somática. Na terceira abordagem, comparou-se através do teste de postos sinalizados de Wilcoxon a ocorrência de alunos de futebol que migraram da zona saudável para a zona de risco após o período do distanciamento social. Resultados e discussão. Resultados sobre as variáveis relacionadas à saúde cardiovascular. Os resultados dessa pesquisa apontam um significativo impacto do distanciamento social pela pandemia de Covid-19 sobre as variáveis de aptidão física relacionadas à saúde cardiovascular. Observa-se que nos 3 indicadores de risco houve uma diferença significativamente estatística nas médias antes e após o período do distanciamento. Da mesma forma, ocorreu uma migração da zona saudável para a zona de risco, de 10% para o IMC, 15% para a razão cintura e estatura e 26,6% para o teste de 6 minutos. Resultados sobre as variáveis relacionadas à saúde músculo-esquelética. Observou-se que o teste de força e resistência abdominal, com o impacto do distanciamento social, teve um efeito prejudicial no teste de força e resistência abdominal. Resultado inesperado ocorreu com a variável flexibilidade, o teste de sentar e alcançar, onde o distanciamento social parece ter favorecido o aumento da flexibilidade. Conclusão que surpreende principalmente pela dificuldade de justificar. A maturação somática, que poderia ser a causa desse desempenho, porém verificou-se que a correlação entre maturação somática e flexibilidade foi muito baixa, o que permite concluir que não houve efeito da maturação somática com o desempenho da flexibilidade. Resultados sobre as variáveis relacionadas à saúde óssea. Diante dos resultados, percebeu-se que o teste de arremesso de medicine ball, com o impacto do distanciamento social, sugere que a força explosiva de membros superiores melhorou significativamente após o período do distanciamento social. Resultado este inesperado, tal como ocorreu com a variável flexibilidade. Considerando que tais efeitos decorressem da maturação somática, foi realizada uma análise de covariância, assumindo a maturação somática como variável interveniente. Os resultados mostraram que a correlação estatística é muito baixa entre as variáveis, o que permite sugerir que tal resultado independe dos efeitos da maturação somática. No teste de corrida de 20 metros, indica que não há diferença estatisticamente significativa. Todavia, na análise de Wilcoxon, os resultados apontam que 30% dos alunos migraram da zona de risco para a zona saudável. Tais resultados sugerem que o período do distanciamento social não teve impacto prejudicial sobre a saúde óssea. Conclusões. Os resultados desse estudo confirmam que o período de afastamento social imposto pela pandemia de Covid-19 teve um efeito importante sobre a saúde cardiovascular nos alunos de futebol da Escola de Esportes de Garopaba. Os resultados permitem concluir que houve um aumento significativo e com magnitude de efeito médio para as médias de IMC. Houve um aumento significativo e com um tamanho de efeito grande para as médias de razão cintura e estatura. Houve diminuição significativa e de tamanho pequeno para as médias dos testes de 6 minutos. Não houve correlação entre as medidas de maturação somática com as variáveis dependentes, IMC, razão cintura e estatura e teste dos 6 minutos. Considerando o perfil da ocorrência de alunos na zona saudável e na zona de risco, antes e após o período do distanciamento social, os resultados indicam que, na medida de IMC, 10 alunos migraram da zona saudável para a zona de risco. Na medida de razão cintura e estatura, 15% dos alunos migraram da zona saudável para a zona de risco. No teste de corrida e caminhada dos 6 minutos,
26% dos alunos migraram da zona saudável para a zona de risco. Quanto aos resultados sobre a saúde musculoesquelética, verificou-se que os dados são inesperados, na medida que houve incongruência entre os dois indicadores de aptidão física. Se, por um lado, a variável força abdominal, representada pelo teste de abdominal, teve um efeito médio e uma percentagem de 38,3% de alunos que migraram da zona saudável para a zona de risco, o que permite conjecturar que o distanciamento social teve um efeito prejudicial na performance do teste de resistência abdominal. Por outro lado, o resultado inesperado ocorreu com a variável flexibilidade, onde os estudos sugerem que houve um aumento significativo dos níveis de flexibilidade, ou seja, conclusão que surpreende até pela dificuldade de justificar. Conjecturou-se que a maturação somática poderia ser a causa desse desempenho, porém, verificou-se que a correlação entre a maturação somática e a flexibilidade foi muito baixa e estatisticamente não significativa, o que permite-se concluir que não houve efeito da maturação somática com o desempenho da flexibilidade. Os resultados da saúde óssea indicam que no teste de arremesso de Medicine Ball, o impacto do distanciamento social teve um tamanho de efeito médio e uma porcentagem de 46,6% de alunos que migraram da zona de risco para a zona saudável. No teste de corrida de velocidade em 20 metros, o tamanho do efeito é muito pequeno e indica que não há diferença estatisticamente significativa. Entretanto, na análise de Wilcoxon, os resultados apontam que 30% dos alunos migraram da zona de risco para a zona saudável. Em relação às variáveis de força através do arremesso de Medicine Ball e de velocidade através de corrida de 20 metros, especulou-se sobre os efeitos da maturação somática, hipótese descartada na medida em que as correlações com as variáveis dependentes não foram estatisticamente significativas e os valores da correlação foram muito baixos. Tais resultados sugerem que o período do distanciamento social não teve impacto sobre a saúde óssea. Portanto, considerando os resultados gerais dessa pesquisa, se pode concluir com forte evidência empírica que o período do distanciamento social imposto pela pandemia de Covid-19 trouxe prejuízos significativos sobre a saúde cardiovascular dos analisados. Todavia, os resultados incongruentes entre as variáveis de saúde musculoesquelética e saúde óssea não permitem afirmar que o período do distanciamento social teve um impacto negativo sobre essas variáveis nos alunos de futebol da Escola Municipal de Esportes de Garopaba, Santa Catarina. Meu muito obrigado a todos pela atenção e fiquem com Deus.